texto diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Irmãos, sem dúvida, a gratidão é algo que deve ser um estilo de vida do crente. Um escritor disse uma frase que me chama muita atenção, Warren Wiersbe. Ele diz assim: um coração ingrato é um solo fértil para todos os tipos de pecado. Ele diz isso. E talvez ele está pensando lá em Romanos 1, 21. Quando a Bíblia diz lá em Romanos 1, 21, que tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O Isma ainda vai dizer uma outra frase, ele diz assim, que nós somos rápidos em orar, mas muitas vezes lentos em agradecer. Rápidos em pedir, lentos ou nem lentos para agradecer. Quando a gente fala de vida cristã, a gente tem que falar de gratidão. Nós temos que falar desse assunto. Portas se abrem por causa da gratidão, mas portas também se fecham por causa da ingratidão. Um funcionário ingrato, o patrão pode dizer: esse menino, essa moça é tão ingrata, não vou ficar com ela, não. As portas podem fechar por causa da ingratidão. Mas as portas podem se abrir por causa da gratidão. Eu me lembro de uma história que é verídica. Uma pessoa foi fazer uma entrevista visando um emprego. Muitos passaram por ali, foram entrevistados, saíram, eram entrevistados, saíram. Quando a entrevista estava para terminar, a pessoa disse para o entrevistador: muito obrigado pela oportunidade de ser entrevistado. Nem sei se terei ou não um emprego, mas eu estou aqui te agradecendo pela oportunidade que você me dá de passar por essa experiência e ser entrevistado. O entrevistador olhou, passaram por ali várias outras pessoas, mas nenhuma disse obrigado. O entrevistador, na hora de contratar, a primeira coisa que ele lembrou: aquele que agradeceu. Nem sabia se seria ou não contratado, mas a gratidão, nesse caso, abriu portas. A gratidão abre portas, sim, mas a ingratidão também fecha portas. Eu vejo nesse texto pelo menos 3 coisas, irmãos, inicialmente. Primeiro, que é um texto que mostra Jesus curando o maior número de pessoas simultaneamente. Não há outra passagem onde Jesus cura 10 pessoas no mesmo tempo como aqui. Olha só que curioso. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que nós vemos aqui uma cura progressiva. Jesus não adotava esse método. Jesus dizia: levanta-te, o sujeito que era paralítico estava curado imediatamente. Mas aqui acontece uma cura progressiva. Eles eram leprosos,
E Jesus disse, olha, vai, apresentem ao sacerdote, enquanto eles estão indo a caminho do sacerdote. É no caminho que a cura acontece. Foi um processo. Tanto é que quando percebe que está curado, ele volta para agradecer aquele que o curou. Pois é. Mas a terceira verdade que eu vejo nesse texto, irmãos, que é possivelmente um dos textos mais importantes sobre gratidão, onde Jesus nota os não notados. Jesus valoriza os não valorizados. Jesus dá atenção para aqueles que ninguém dá atenção. Vocês sabem bem, né? A lepra hoje é a hanseníase e hoje é tratamento. Nesse tempo aqui não havia. O leproso vivia à parte da sociedade. Quando ele se aproximava da cidade, ele tinha que chegar gritando: impuro, impuro, para que os outros percebessem a sua lepra e já fossem se afastando. Algo extremamente humilhante. Pensa você. Apesar da doença que já era cruel, ainda você tinha que passar por essa humilhação. Onde você fosse, você tinha que gritar impuro. Pois é. Diz a Bíblia que Jesus está ali, 10 leprosos vão se aproximar de Jesus, e eles se aproximam de Jesus para fazer um pedido. Diz a Bíblia em Lucas 17, se vocês perceberem o verso 13, eles falam assim, de longe: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus vai dar uma ordem para eles, olha, vai lá e apresenta ao sacerdote. Tem uma razão aqui, irmãos. A razão é o seguinte, que o Antigo Testamento dizia que quem te declarava curado era o sacerdote. Um leproso, quando fosse curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia dar um relatório que testificava a sua cura, o que fazia ele retornar. Ele podia agora conviver socialmente, ele podia se relacionar com o povo normalmente. Mas quem tinha que dar, hoje, seria um médico, mas naquele tempo era o sacerdote. Fazia esse quadro. Quando eles pedem a Jesus misericórdia, é o que ele está pedindo aqui, os 10 no verso 13, compadece-te de nós. Quando ele pede, Jesus falou assim, vai lá ao sacerdote. E diz a Bíblia que eles vão. Enquanto estão indo, os 10 foram curados. Eu queria ver essa cena. Porque sabe vocês que a lepra ela vai comendo você vivo. Principalmente as partes de onde tem como chama o que a gente tem na orelha aqui? Cartilagem? Essas coisas, né? Essas cartilagens que nós temos, nariz, orelha, as juntas dos ossos, elas vão sendo comidas, elas vão sumindo. Imagine você, esses 10 leprosos indo, enquanto estão indo, eles começam a olhar para a mão, para o pé, para a orelha, e vendo que agora estão curados. Isso é interessante demais. Irmãos, vendo que estavam curados, diz a Bíblia que um volta, e um volta para agradecer. E Jesus faz a pergunta para aquele que voltou assim, onde estão os 9? Não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Aí Jesus disse para esse que voltou, Jesus disse para ele assim, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que eu aprendo aqui? Os 10 receberam cura física, mas só um recebeu cura física e espiritual. Só um que recebeu salvação. Os outros 9 receberam cura. O corpo foi curado, mas a alma não. Eu tirei aqui, irmãos, 3 lições para mim e para você, à luz desse tema. Voltou sozinho, porém voltou grato. Às vezes é melhor você viver sozinho, mas grato, do que você viver no meio de uma multidão ingrata. Às vezes é melhor você estar diante de Deus solitariamente, não há ninguém contigo, mas agradecido você é, do que você estar no meio de uma multidão, mas uma multidão que não sabe reconhecer nada do que veio das mãos de Deus. Eu separei 3 coisas aqui, irmãos, para você pensar comigo. A primeira coisa, a primeira verdade à luz desse texto é: ter fé não significa ser grato.
Eu estou falando para a gente aqui que tem fé, que crê em Cristo, que crê na sua palavra, que crê que Ele vai voltar. Eu sei disso, eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero também dizer para você que uma coisa não está misturada à outra. Ter fé é uma coisa, ser grato é outra. Os 10 tiveram fé. Jesus disse, vai lá e apresenta ao sacerdote. Os 10 foram. Eles vão me ensinando o quê? Senhor, nós temos fé. Nós todos temos fé. Mas ter fé não significa ser grato. Apenas um voltou para demonstrar e para relatar a sua gratidão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Por que esse rapaz volta? E diz a Bíblia que quem volta é o samaritano. Os estudiosos dizem que desses 10, 9 eram judeus e 1 era samaritano. O único que volta foi o samaritano. O único que voltou, por que voltou? Eu entendo que a caminho do sacerdote, ele olhou para si, ele viu que curado estava. Ele diz o seguinte, olhou e falou, estou curado. Mas há alguém maior do que essa cura. Há alguém mais importante do que o que eu recebi. Esse que me curou é maior do que a cura. Bom, o leproso, tudo que ele quer na vida, concorda comigo que é ser curado? Tudo que um leproso almeja é ser curado. Bom, eu fui curado. Mas ele falou assim, isso não é tudo. Aquele que me curou é maior do que a cura. Ele volta para agradecer. Ele se sentiu indigno, ele se sentiu não merecedor, e por essa razão ele voltou para ser grato a Deus. Então a primeira verdade é essa, irmão. Ter fé não significa ser grato. Bom é as duas coisas andarem juntas. Você ser uma pessoa de fé, mas também você ser uma pessoa grata, agradecida ao Senhor. A segunda verdade que eu vejo nesse texto, ser atendido não significa ter merecido. Não é porque eu pedi e fui atendido que tem a ver com merecimento. Senhor, eu estou querendo que o Senhor faça tal coisa. Faça X. Aí Deus vai lá e faz o X que eu pedi. Ah, ele fez porque eu mereço. Ser atendido não significa ter merecido. Os 10 foram atendidos, mas não é porque mereceram ser atendidos. Você percebe no texto que Jesus falou assim, onde estão os 9? Onde estão os 9? Sabe o que eu vejo, irmãos? A gratidão tem muito a ver com a questão de merecimento. Se eu me julgo que mereço, se eu penso assim, não, eu mereço ganhar esse presente. Se alguém me der tal presente, eu não agradeço. Por quê? Eu acho que eu mereço. Eu não tenho que te agradecer, não, eu mereço. Eu julgo merecedor de você me dar um carro de presente. Aí você vai lá e me dá um carro. Aí eu não tenho que te agradecer, não. Te agradecer por quê? Eu mereço. Agora, a gratidão tem muito a ver quando eu me sinto não merecedor. Rapaz, você me deu uma bala. Eu não mereço. Muito obrigado. Rapaz, você me deu um picolé. Eu não mereço. Por que me sinto indigno? Tudo aquilo que eu recebo, eu agradeço. Toda pessoa ingrata, no fundo, ela se sente merecedor demais. Eu mereço mais, por que eu vou agradecer? A ingratidão. Agora, toda pessoa grata, ela se julga indigna. Senhor, eu não mereço. Então, se o Senhor me deu, muito obrigado. Ah, pastor, eu não tenho razão para agradecer a Deus, não. Eu vou te dizer que você tem inúmeras razões. É aquela canção que a gente canta, né? Conte as bênçãos, conte-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Escute-me aqui. Você hoje tomou café, você hoje almoçou, você hoje vai chegar em casa, se quiser comer mais um bocadinho, tem para comer. Motivo de gratidão. E o que me encanta é que você vai em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Acho a Bíblia interessantíssima, que a Bíblia não diz por tudo, a Bíblia diz em tudo. Pastor, fui parar numa cadeia, eu devo ser grato? A Bíblia diz que estando lá,
eu preciso ser grato a Deus estando preso. Pastor, eu perdi uma fortuna, perdi tal coisa. Deus, obrigado por ter perdido. A Bíblia não diz para eu agradecer por tudo. A Bíblia diz para eu agradecer em tudo. Em tendo perdido, Senhor, eu te agradeço. Porque no meio de coisas que eu perdi, o Senhor conservou outras coisas. Ser atendido não significa ter merecido. E a terceira coisa que eu queria destacar aqui, que ser agradecidos, irmãos, nos torna distintos. Sabia que não é fé que faz você diferente do outro? Não é uma questão de fé. Fé, às vezes, nos iguala. Eu tenho fé, você tem fé, louvado seja Deus. Mas o que nos distingue, o que nos diferencia é a gratidão. Os 10 tiveram fé. Nós temos fé. Vamos lá ao sacerdote. Mas o que distinguiu este que voltou foi a gratidão. Irmãos amados, nós precisamos ser agradecidos. Tanto é que Jesus disse no verso 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu gosto muito daquele hino que a gente canta, Se Paz a Mais Doce, eu acho que é o 108, onde quem compôs esse hino foi no meio de uma tragédia, que vocês conhecem bem a história de Spafford, que quando perdeu pessoas que amava, compôs essa canção. Mas eu estava conhecendo e li uma história de um hino que a gente não canta, mas os nossos irmãos luteranos cantam. Este hino foi composto por Martin Rinkart, na Guerra dos 30 Anos. Ele era pastor de uma igreja, e diz a história que naquele ambiente de guerra, em uma semana, ele fez 30 velórios. Em uma semana ele fez 30 velórios, inclusive o da sua esposa. Quando aquela semana terminou, ele foi compor um hino. E ele compõe um hino que os luteranos cantam até hoje. Nós não cantamos, nós não conhecemos essa canção, mas os luteranos cantam. O hino diz assim: dai graças ao Senhor, louvai seu santo nome, a Deus o Criador, erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. O sujeito fez 30 velórios naquela semana, inclusive da sua esposa. Ele chega e vai compor uma canção, e a canção é de gratidão. Em tudo, dai graças. O que nos distingue, irmãos, de fato e de verdade, é se a gente é agradecido ou não. E nós estamos numa geração de gente muito ingrata. Uma geração de filhos ingratos, de pais, de funcionários, de patrão, de todo tipo de gente que você pensar que não consegue reconhecer em nenhum momento o valor daquilo que recebeu. Talvez porque se acha digno, mais merecedor, e por achar-se mais merecedor e mais digno, não consegue ser grato a Deus. Mas eu queria te lembrar nesta noite, meu irmão e minha irmã, do valor da gratidão, de você ser agradecido ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado, por aquilo que Ele é na sua vida. Eu acho muito interessante a Bíblia quando diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. É necessário sim a gente manter uma vida de gratidão a Deus. Se policie nisso. Porque o que torna você diferente é o quanto de gratidão que há em você. Quem não é grato é murmurador. Quem não agradece só reclama. E quem reclama, a Bíblia diz que Deus não se agrada. O que distinguiu este leproso dos demais foi que ele voltou para agradecer. E tendo voltado, Jesus falou com ele: vai, a tua fé te salvou. Este homem volta curado no corpo e curado na alma, o único que recebeu a salvação. Então, irmãos, eu queria separar esse texto aqui para chamar a sua atenção e desenvolver gratidão. Apesar de, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Senhor, por aquilo que eu estou vivendo, na situação que eu estou, e eu encontro razões para te agradecer. Pastor, quais razões que eu teria para agradecer? Eu separei muitas aqui. A gente tem alimento, nós temos família, nós temos a proteção de Deus e vitória de Deus.
Quer ver? Bênçãos espirituais. Nós temos Cristo, que foi enviado por Deus para nos salvar. Nós temos a salvação, nós temos a palavra dele, que é o nosso guia, nós não estamos abandonados, nós temos um livro para reger a nossa história, a nossa vida. Nós temos a ceia do Senhor para lembrarmos da morte e ressurreição do Filho de Deus. Nós temos um presente de Deus. Nós temos a fé, nós temos os irmãos em Cristo, nós temos a igreja, nós temos, irmãos, tudo para sermos agradecidos. Por que então nós seríamos homens e mulheres ingratos a Deus? Eu gostei muito que um dia o Douglas estava pregando, lá em Carangola, ele já pregou aqui, o presbítero Douglas Ottoni. Ele contou uma citação de Tomás Aquino, que foi muito curiosa para mim. Fiz questão de registrar isso naquele dia. O que eu estou falando aqui eu aprendi com ele agora. Diz ele que existem 3 níveis de gratidão. Existe o nível superficial, existe o nível de gratidão médio e o profundo. E só no português a gente agradece no nível profundo. Eu vou tentar te explicar. No nível superficial, no inglês, thank you, obrigado você, superficial. No nível médio, você vai usar, por exemplo, o francês, merci. É a gratidão usada pelos europeus. É o nível médio, que você reconhece alguém por um feito. Merci, por exemplo, em francês. Mas é interessante que só no português que é o nível mais profundo de gratidão. E qual é? Obrigado. Quando você faz algo para mim, eu lhe digo obrigado, eu estou te agradecendo no nível mais profundo. Eu estou dizendo o seguinte: diante do que você me fez, eu me torno obrigado. Eu estou me comprometendo. Este é o nível mais profundo da gratidão. É quando eu digo, Pai, falando com Deus, Pai, obrigado, isto é, diante de tudo que o Senhor faz e fez por mim, eu me torno obrigado a. Eu me torno obrigado a fazer, a agradecer. Isto é, o nível mais profundo de gratidão. Obrigado. Eu me sinto obrigado. Eu tenho uma dívida para com o Senhor. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O Salmo 50, 23, a Bíblia diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Salmo 116, verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Lembra que o salmista responde? Como é que o salmista responde? O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Oferecerei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Eu só posso dar graças. Então, nessa noite eu queria que você saísse daqui com o desejo no coração de ser mais grato a Deus. Apesar de algo que pode estar contrário à tua vontade, mas eu quero te lembrar de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. A gratidão é que vai separar os homens dos meninos, os crentes dos crentes de verdade, os filhos de Deus para os outros filhos, é a gratidão. Ele disse para o leproso, vai, a tua fé te salvou. Ele voltou salvo. Por quê? Porque reconheceu que a cura que ele recebeu, existe alguém maior do que ela. E este alguém era o Senhor Jesus. Irmãos, sejamos gratos ao Senhor, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus.